Oi, tudo bom? Voltei aqui porque no meio do vídeo anterior eu usei uma expressão. Tô aqui com meu cachorrinho, vou mostrar pra vocês. Olha aqui meu cachorrinho. Ele é muito lindo, ele é meu amor. E aí ele fica aqui deitadinho comigo. Faço vídeo, eu faço carinho nele. E eu estava gravando o vídeo e eu usei uma expressão que daria um novo vídeo. E aí eu vim fazer esse novo vídeo. Chegar vocês mais perto. Isso. Esse novo vídeo é sobre, fazendo carinho no meu cachorrinho, é sobre a expressão e se? Se você pudesse voltar no tempo, qual decisão você teria tomado diferente? O que você teria feito de melhor? Qual sua atitude? Uma coisa que marcou, sabe, um ponto de virada na minha vida foi o meu divórcio. No momento que eu pensei, em 2013, em sair da capital do Rio de Janeiro e vir para o interior, seria uma coisa maravilhosa. Seria para... Na época, seria incrível. Seria incrível, mas olha a minha cara. Porque, na verdade, não seria, né? Seria incrível porque eu teria continuado com a minha família, poderia ter tido filho e seguido a minha vida. Só que se isso acontecesse, se eu teria vindo para minha cidade, que eu moro hoje, com uma família e tivesse filho, eu não teria, de repente, eu poderia trabalhar onde eu trabalhei no começo, mas de repente eu não iria sair de lá, ou sairia de lá para um outro emprego, estaria com filho, mas eu não iria conseguir tempo para estudar inglês, para eu ir para fora do país fazer o voluntariado. Eu tenho uma amiga, a Trícia, eu acredito que ela deve ver esse vídeo. Eu não teria conhecido a Trícia. Esse ano, fazem 10 anos que a gente se conhece. E a gente conversa até hoje, a gente se acompanha, a gente torce uma pela outra, a gente ora uma pela outra. Ela é uma pessoa muito inteligente e ela está buscando o doutorado dela. E eu torço muito por ela, sabe? E eu não iria conhecê-la, eu não iria ter a oportunidade de ter ido na casa da minha tia, das minhas tias nos Estados Unidos, eu não teria visitado vários lugares que eu fui, eu não teria depois ido para Rondônia, depois eu fui para o Peru, eu fui para Machu Picchu, eu conheci a Universidade Adventista do Peru, foram dias bons que eu passei lá. Foi um trajeto difícil, tive uma experiência delicada nesse processo, mas eu aprendi tanta coisa. Eu não sei, tem pessoas que a gente encontra na vida, por exemplo, a Trícia, será que eu iria? Ela é de Porto Rico. Não, não é de Porto Rico? Acho que é. E aí, em que outro momento da minha vida eu iria cruzar com ela? As amizades que eu fiz em Rondônia, em 2020, eu precisei muito de ajuda, de um acompanhamento, de uma profissional. Porque eu estava num momento muito, muito, muito difícil da minha vida. Essa pessoa salvou a minha vida. E essa pessoa é uma psicóloga que eu conheci lá em Rondônia. No projeto que eu estive, eu passei o ano todo lá. Quando foi em novembro, a gente fez uma viagem de 10 dias para as aldeias indígenas. Esses 10 dias foram, assim, os melhores dias que eu passei em missão na minha vida. Foi muito, muito bom, muito maravilhoso. Eu tive a oportunidade de conhecê-la e eu não sabia, não fazia ideia que ela ia salvar a minha vida. E se a minha vida não tivesse essa trajetória, como é que eu ia chegar até lá? Não sei. Mas já é tudo premeditado?
Já estava tudo certo desde que eu nasci, que eu ia me separar, ia mudar para cá. Não, são tantas variáveis. E a minha limitação, a minha visão do mundo é só assim, reto. É a linha que eu estou vivendo. Mas Deus, quando olha lá em cima, está olhando de um panorama diferente. Ele vê desde a criação do mundo e ele já sabe lá o final. E é uma visão que eu não tenho capacidade, porque eu sou uma criatura, eu sou limitada. Mas eu respeito e eu sigo muito esse Deus. E eu confio a Ele a minha vida. Eu ouvi uma reflexão recentemente de uma pessoa falando sobre a perda de um filho, né? Eu não sou mãe, mas eu imagino que uma das crianças, de tantas as crianças que eu amo, se eu tivesse que entregar para morrer, é uma dor tão grande, se tivesse na minha mão a decisão de você vai dar essa criança para morrer no lugar de várias outras crianças. Ia me doer muito perder a criança que eu tenho contato, que eu amo. Imagina um filho, porque Deus, o Pai, deu o seu filho para morrer pela gente. Então, se ele faz esse sacrifício gigante, eu valho tanto. Eu valho tanto para Deus. Ele tem tanto amor por mim. Ele sabe das minhas potencialidades, ele sabe das minhas dificuldades. Ai, esse cachorrinho é muito amado, gente. Ele é muito amado. E eu não posso deixar, eu não posso deixar tudo isso para lá. Sabe? Essa minha trajetória, essa minha jornada. E se tanta coisa. Às vezes a gente se apega muito, perde muito tempo pensando, ai, se eu tivesse feito isso, nossa, eu podia tomar tal decisão, né? Eu podia fazer atividade física, né? Para melhorar a minha saúde. Em vez de eu gastar esse tempo pensando nisso, por que eu não penso, o que eu posso fazer para melhorar a minha saúde? O que eu faço hoje para melhorar a minha saúde? Tem uma música que é do Jefferson Pilar. E se? Se o mar não se abrir, porque Moisés, ele é um personagem bíblico que ele guiava o povo de Israel. E teve um momento que Moisés iria ter que passar por um mar. E não tinha a menor possibilidade. O que ele ia fazer para passar no mar? E era ele, uma multidão atrás dele. Ele estava liderando um povo e ele pede a Deus ajuda. E Deus fala, pega o cajado aí que está na sua mão, toca no mar. E ele falou, mas e se? Não, ele não falou nada. Ele só pegou o cajado e tocou. E o mar abriu. E as pessoas que estavam com Moisés, elas passaram por paredes de água em terra seca. Mas e se comigo o mar não se abrir? E o faraó, o rei que estava perseguindo o povo, não conseguiu pegar o povo. Mas e se comigo na minha vida o mar não abrir? E se aquele faraó me alcançar? Tem outra história da Bíblia que fala que existia um gigante. E esse gigante ficava tirando sarro do povo. E Davi, um jovem ranzinza não, eu esqueci a palavra. Mas ele era frágil, ele era magro, ele era raquítico. E o gigante, né? Ele foi lá, lutou com o gigante, matou o gigante. Quantos gigantes já tiveram na sua jornada? E aí tem outra história de homens que seguiram a Deus. E serviam a Deus e adoravam a Deus.
mas teve um decreto onde eles moravam que se eles, todos daquele lugar, não adorassem uma estátua, eles iam ser jogados numa caixa para serem queimados. E esses jovens, mesmo sabendo disso, não adoraram a estátua e foram jogadas dentro dessa caixa com fogo, né? Uma fornalha gigantesca. Imagina, uma fornalha de pizza gigante que você pode ser jogado lá dentro. E eles foram jogados. Só que começaram a olhar e os homens estavam lá dentro ainda. E o rei falou, não, joga mais fogo lá dentro. E os soldados, quando se aproximavam daquela fornalha, morriam com o calor que saía da fornalha. E o rei viu que lá não tinha mais 3 homens que foram jogados, tinha uma 4ª pessoa, que era o próprio Jesus que estava acompanhando eles e os guardando. Você já teve que passar em alguma fornalha? Alguma dificuldade, alguma coisa que você sentia dor nos seus ossos, mas que não acabaram por você, mas que doeu? Ali naquela fornalha, aqueles homens não sentiram nada, nem uma faísca queimou a roupa deles. Mas às vezes você vai passar por isso. Você vai ter que passar pela fornalha. E se depois de tudo isso você parar para pensar, você não vai estar sozinho. Você não vai estar desacompanhado, você não vai estar desamparado. Existe um Deus que está vendo o que você está passando. E se você tiver que passar por isso, passa. É dolorido, é difícil, mas vai que tem uma bênção te esperando. Existe uma esperança maior, existe o conforto, que existe um Deus que está aí com você. Você já passou por um momento bem difícil? Você está passando? Você não está sozinho. Jesus está contigo. Ele envia o Espírito Santo para te consolar, para falar seu coração. E tenha certeza que você não está sozinho. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.